Olá pessoal, então mais um vídeo da série Extraordinária que se refere aos últimos acontecimentos. Hoje domingo, dia 7/6, e esse vídeo principalmente é para falar do filósofo que não pode ser citado, afinal, ele tem ou não razão? Estou me referindo aos últimos, acredito que tenha sido os últimos 3 vídeos dele, ou se não, os mais recentes. Um dos mais recentes foi uma aula que ele deu, foi um comentário depois dessa aula, e aí uma tréplicazinha rápida, falando ainda sobre o que ele tinha dito, porque parece que entre o último vídeo e essa tréplica ele recebeu algumas mensagens, gente meio indignada. Bem, vamos aos vídeos. No primeiro vídeo ele estava desabafando sobre um processo que ele havia recebido, que ele perdeu, que ele estava sendo alvo e ele perdeu, e parece que é um processo milionário, de pagar milhões de, não sei se reais ou dólares. Eu só sei que a multa diária é de 10 mil. Eu não sei qual é a moeda, porque ele vive na Virgínia, então eu não sei se o processo vai ser cobrado em reais ou em dólar. Seja em reais ou em dólares, é muito dinheiro. 10 mil reais é muito dinheiro. 10 mil dólares, então, você fala, 50 mil reais diário, de multa diária, enquanto ele não pagar o total, que é na grandeza dos milhões. Então o cara estava nitidamente transtornado, um senhor de idade, e que vive sendo atacado, vive sendo ofendido, vive sendo, de certa forma, caluniado na internet, e o cara se depara com uma derrota dessa, né? Então no vídeo, de uma maneira extremamente grosseira, mas eu entendo por causa da situação, ele solta o verbo para tudo e para todos, principalmente para os aliados, tá? É claro que se você olhar o vídeo de uma forma mais isenta, ele ali não está rompendo, ele não está brigando com ninguém, ele está dando um esporro, igual você dá nos teus filhos, ou igual você dá nos teus alunos, ou nos teus funcionários. Dá um esporro de, olha o ponto em que chegamos. E ele coloca que ninguém segue os conselhos dele, mas usam o nome dele, e isso resultou nessa catástrofe. Ali não isentou ninguém. Falou dos alunos, dos ex-alunos, seguidores, discípulos e até do presidente da República. Claro, dos generais. Quanto aos generais, eu acho que não precisa eu colocar nada aqui, porque quem assistiu já meus vídeos anteriores já sabe minha posição em relação aos generais. E por coincidência bateu muito com o manifesto dele. Pura coincidência, eu não sou seguidor, nunca fui aluno, não sou leitor do cara, só li um livro e parte de outro, né, numa bibliografia que o cara tem gigantesca, só li um livro do cara inteiro e fragmentos de um outro livro. Isso não pode me elencar dentre os seus leitores. Logo, eu não posso também me considerar um seguidor discípulo. Não me agrada muita coisa que ele fala, mas o que ele escreveu, o que eu li, do que eu li daquilo que ele escreveu, aí eu concordo em gênero e número, tá? Agora, vamos ao corpo da exploração dele. Vamos ver se... eu já coloquei, eu acho que ele tem razão, sim. Eu acho que foi um esporro merecido. Em primeiro lugar, porque o pessoal usa muito o professor Olavo de Carvalho, né? O tal do filósofo que não pode ser citado. Mas vivem citando ele e ninguém segura a barra. Vivem usando o nome dele para fazer meme, para fazer fazer colocações na internet, principalmente,
Mas na hora que a bomba estoura, estourou na mão dele. E com método, é óbvio. A galera já percebeu que ele tem uma forte influência cultural entre os conservadores. Então, se você ataca a origem das orientações, você, em tese, desestabiliza todo o movimento conservador, fetal ainda, mas já existente, brasileiro. Outra coisa é que ele faz duras críticas ao presidente da República, e eu concordo em gênero e número. Vamos dividir duas coisas: o presidente político e o presidente que está de frente de uma guerra cultural. O presidente político eu não me sinto à vontade em criticar, porque o cara tem 30 anos de vida pública. Foi vereador, foi deputado, conhece bem o meio em que vive. Quem sou eu para fazer alguma crítica? Tudo que eu falar pode ser uma brutal burrice, porque eu não tenho conhecimento prático da coisa, e nem teórico. Mas o conhecimento prático, que é o principal, não passo nem perto. Então ele pode estar muito bem sabendo o que está fazendo politicamente. Agora, na guerra cultural, eu não concordo. Eu acho que ele tem uma postura extremamente inadequada. E um dos aspectos abordados no vídeo que eu concordo é quando ele fica batendo boca com imprensa, com instituições, ou seja lá quem for. Ele não bate boca com pessoas, ele bate boca com grupos, ou com empresas ou com instituições. Você não pode fazer isso porque quando você, por exemplo, você critica a Rede Globo, você está criticando desde o porteiro até o presidente da empresa. Será que todos merecem essa crítica? E o resultado disso: você não afeta ninguém, você não ataca ninguém, e você gera um sentimento de união de todos daquela empresa contra ti. Quando ele ataca a Folha de São Paulo, ele não ataca o jornalista, ele ataca a empresa, como eu disse também, que vai desde o porteiro até o dono do jornal. Isso também vai gerar um sentimento de união. E mais ainda, o corporativismo do meio gera um sentimento de união não somente daquela empresa, mas de todo mundo que trabalha no meio, ou pelo menos grande parte. Então isso é um erro estratégico considerável. Essa crítica que ele fez ao presidente, eu endosso. Ele tem razão nisso, sim. Agora, mandar o presidente pegar a condecoração e enfiar no brioco, eu achei aquilo desnecessário. E eu sei que ele não está ali, pé da vida, com o presidente. Assim, ele está tentando dar uma chacoalhada. Mas eu fico imaginando o presidente ouvindo isso, ia ficar pé da vida também. Pega a condecoração que acho que recebeu ou iria receber, ou não sei, e enfia, não quero essa condecoração. Isso daí não pegou muito bem, não. Isso daí eu acho que não contribui na guerra cultural. Também é um tiro no pé. Mas fora isso, eu concordo em gênero e número. O presidente vive sendo agredido, o presidente vive sendo desrespeitado, o presidente vive sendo caluniado e nunca fez nada a não ser ficar brigando, batendo boca, xingando. Meu irmão, não são raros exemplos de xingarem o cara de nazista, de fascista, de assassino, de genocida, de miliciano. Prova, vai na justiça, fala assim: olha, fulano, beltrano, cicrano, me chamaram de nazista, me chamaram de Hitler, me chamaram... E isso é jornalista, isso é cidadão comum, isso é ministro do STF, deputado, seja lá o que for. Pega o CPF do cara e vai na justiça e obriga esse cara a provar o que ele disse. Prova que eu sou nazista, prova que eu sou miliciano, prova que eu sou assassino, prova que eu sou genocida. Na justiça. Acredito que ele tenha meios para isso. Isso não vai ferir de forma nenhuma a democracia. Pelo contrário, isso é usar o dispositivo democrático. Tá? Todas essas entidades são livres para chamar qualquer um do que bem entender, para opinar a respeito de qualquer pessoa.
Mas a liberdade, ela requer responsabilidade. Você é responsável pela liberdade que você exerce. Então, se você ofende, se você calunia, se você denuncia alguém, você tem que responder por isso. Não se trata em cercear a liberdade de expressão, pelo contrário. É até bom que haja liberdade de expressão para você saber quem que está falando e o que se fala de ti. Mas uma vez que você se sente injustiçado, xingado, ofendido, caluniado, né, você tem que se proteger. Aí também você tem, dentro um plano democrático, você tem também o direito de se defender. E a democracia é isso. Não é fazer lei para impedir que as pessoas falem ou se expressem. É usar as leis que já existem para que, uma vez que elas usem o direito de liberdade de expressão, elas arquem com as consequências. Mas tem que arcar. E individualmente, pessoa por pessoa. Não é CNPJ, é CPF. E o presidente nunca fez isso. Há pouco eu vi um vídeo em que umas meninas, acho que era só menina, não sei, numa praça pública, ficava xingando o presidente de genocida, miliciano, assassino e coisas do nível. E vai ficar por isso mesmo? Será que se eu, aqui no vídeo, fizer uma colocação dessas a respeito de um ministro do Supremo Tribunal Federal, vai ficar por isso mesmo? Será que se eu falar algo sobre um governador do estado, vai ficar por isso mesmo? Ou sobre um deputado, vai ficar por isso mesmo? Como é que se calunia? Como é que você xinga um presidente da república e morre aí? Isso não é democracia. Democracia não é só um lado que fala e o outro fica só ouvindo. E também não é uma democracia sadia, xinga de um lado, xinga de outro, xinga de um lado, xinga de outro e fica por isso mesmo. Isso é barraco, isso é esculhambação. Eu acho que o presidente peca e peca grave ao não criminalizar essas pessoas. Tá? Se você me ofendeu, se você me caluniou, se você me difamou, você vai ter que responder legalmente por isso. E não é só porque ele é presidente da república, não. Qualquer cidadão tem esse direito, aliás, ele tem essa obrigação de se defender. Mas ele não faz. E ao não fazer isso, ele deixa as narrativas negativas a seu respeito prosperarem. Qualquer pessoa, você é xingado de uma coisa e não se defende, o que todo mundo vai pensar? Que você realmente é aquilo. Então você tem que sim partir para o ataque, esse ataque democrático, legal, jurídico. E também tem um lance que o filósofo que não pode ser citado colocou muito bem. Se você não ataca, não contra-ataca, eles se sentem à vontade e atacam cada vez mais forte nele e nos seus apoiadores, o que é mais covarde ainda. Então, na medida em que o presidente não se defende, ele não está só se prejudicando. Ele está também causando prejuízo aos seus apoiadores, à sua base de apoio, que é a única que ele tem de fato. Já falei em outros vídeos, ele não conta com instituições. As instituições querem mais que derrubá-lo. As instituições estão ali para derrubá-lo, porque ele parece ser contra o sistema. Ele já provou por A mais B que age contra o sistema. Com boa ou com má intenção, cada um faz o seu julgamento. Mas ele está incomodando muito o sistema. Então não é... Então as instituições, elas não vão ajudá-lo, elas não vão servir de suporte a ele. A justiça é um caminho, mas como instituição também não pode contar com ela. Ela tem que ser usada como ferramenta de proteção. Tá? Forças Armadas, não vou nem perder meu tempo falando das Forças Armadas.
As Forças Armadas, elas têm provado durante 30 anos que elas não estão nem aí. Elas não estão nem aí. Elas estão lá com o burro na sombra, muito bem, obrigado, e se não vier nenhuma agressão externa, ou se não vier uma ameaça de perda de privilégios, muitos deles justos até, por causa da natureza do serviço deles, eles não vão se mexer. Mais ofendido que eles foram durante esses 30 anos e nunca fizeram nada. Pelo contrário, até elogiam e compartilham, compartilham não, mas elogiam e sentam à mesa com os agressores. Vou tentar converter na ingenuidade, eles não são ingênuos. Falta de motivação. Vai contar com quem? Com ajuda internacional? Já falei que nação nenhuma é amiga da outra. As nações, elas buscam alianças circunstanciais. Uma nação que é tua aliada hoje pode ser tua inimiga amanhã. Tá? Órgãos internacionais, pior ainda, porque esses, então, eu não confio nem um pouco. Bom, qual é a única base de apoio da presidência? Quem votou no cara. A base de apoio dele é o eleitor dele. Então, na medida em que ele não se defende, ele deixa esse eleitor de calça riada. Nem que seja numa discussão, numa contra-argumentação. Ou, como está acontecendo, de ver apoiadores sendo perseguidos. Então, ao não contra-atacar de forma democrática, mas bem com bastante veemência, ele deixa todo mundo de calça riada. Ele proporcionou, por exemplo, essa perseguição que vários apoiadores dele na mídia alternativa têm sofrido na própria política. Na própria política. Gente, onde já se viu isso? Você ter a operação Casa de Deputado num Estado democrático, sendo que esse deputado não cometeu nenhum crime. Pelo menos essa operação não é fruto... tem um inquérito de fake news lá, sem comentários. Então, agora, a estratégia progressista está sendo extremamente eficiente. Os progressistas fazem aquilo que os conservadores deveriam estar fazendo. A mínima ofensa, os caras processam. O que eu questiono é por que eles têm vencido esses processos. Como é que acontece? Como é que é a nossa justiça? Porque, assim, eu lembro de um processo em que foi até um seguidor do filósofo, que não pode ser citado, fez uma pergunta na rede se um artista famoso, aos 40 anos, quando seduziu uma menina de 14, se ele não estava cometendo um crime. Eu lembro bem que isso foi num tom de pergunta. Pois bem, esse artista famoso se sentiu ofendido e o processou, e ganhou o processo. E ganhou o processo. Enquanto que as pessoas são ofendidas de forma nem sobre uma indagação, são ofendidas diretamente com afirmações e ninguém processa, e ninguém é processado. Então os progressistas eles estão adotando a estratégia correta. Há pouco uma celebridadezinha progressista colocou publicamente que tem que destruir a fonte de renda dos conservadores. Para ver onde é que eles ganham dinheiro e vamos atacar isso. Ou seja, eles estão judicializando a briga, eles estão monetizando a briga, e o outro lado fica batendo boca na porta do Palácio do Planalto. Fica fazendo videozinho lacrador, fica fazendo meme só na internet. A estratégia dos progressistas na guerra cultural tem sido... Tudo bem que os progressistas eles têm anos-luz à frente dos conservadores em briga, em guerra cultural. Agora,
não precisa também perder de goleada, né? Uh, os progressistas acusam o presidente de miliciano, acusam o presidente de assassino, acusam o presidente de genocida, acusam o presidente de nazista, acusam o presidente de fascista, e ele tem que se defender. Senão, todo mundo vai achar que ele é isso tudo mesmo. Agora, acusam sem provas. Eu não vi nunca um dossiê, um documento de uma empresa de jornalismo, de uma empresa de mídia, ou de um cidadão comum, colocando, não, ele é miliciano por causa disso aqui, ó, tá aqui. Ah, não, porque ele é vizinho de um miliciano. Porra, quem mora na zona oeste do Rio de Janeiro vai esbarrar com o miliciano na fila do pão. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, a zona oeste, sobretudo a Barra da Tijuca, Jacarepaguá nem tanto, mas a Barra da Tijuca é aquele cara que ascendeu economicamente. O cara que tradicionalmente sempre teve grana, mora na Zona Sul. Mas aquele cara que ganhou grana vai morar na Barra da Tijuca. Ou o cara que era de fora do Rio e morar no Rio, com grana, ele vai acabar caindo na Barra da Tijuca. Tá? Então o que você tem? Todo mundo que ganhou dinheiro licitamente ou ilicitamente vai morar na Barra da Tijuca. Lá você se esbarra com todo tipo. É jogador de futebol, é celebridadezinha, é subartista, é miliciano e etc, etc e tal. Então dizer que ele é vizinho de miliciano, isso não é prova de porra nenhuma. Já tentaram até ligar ele com miliciano e não conseguiram. Foram desmentidos. Foram desmentidos. Tá? Dizer que ele é assassino, me mostra a prova. Tá aqui, ó, a prova do crime. Assassinato é crime, tá aqui a prova do crime. Eu tenho provas, eu tenho indícios. Não. São narrativas. São narrativas. Dizer que o cara é genocida, ou seja, que ele mata em larga escala, pior ainda. Você pode dizer que ele é grosso, você pode dizer que ele é mal educado, você pode dizer que não concorda com o plano conservador dele e xingá-lo em cima disso, chamar ele, sei lá, de moralista, puritano, etc e tal. Mas não é isso que ele é xingado. Ele é xingado de assassino, de miliciano, de genocida. Faz um cálculo se você xinga o teu vizinho disso, seu assassino, seu miliciano. Se esse cara te processa, perde feio. Faz um cálculo que tu acusa alguém que você tenha quase certeza que seja isso mesmo. Se você não puder provar, cala tua boca, não faz isso não. Porque essa pessoa tem todo o direito de te processar e você perder esse processo. O presidente da República não faz isso. Aí fica batendo boca na porta do Planalto, xingando jornal. Aí eles se vitimizam. Primeiro que isso, como eu falei, causa um sentimento de união. Aí os caras se vitimizam, vendem dessa vitimização. Uma porrada de retardado compra isso. Tá? E ele só se desgasta. Eu vi várias pessoas que foram eleitoras dele e falaram assim, o que ele tem feito ultimamente me decepcionou. O que ele tem feito que tenha te decepcionado? Ele aprovou uma reforma da Previdência fundamental para a saúde financeira do país. A infraestrutura, eu nunca vi, desde que eu me conheço como gente, ter tanto investimento em infraestrutura país adentro. A educação, o cara tá batendo de frente com aquela máquina. Gente, a educação no Brasil é uma bosta. Esquece a ideologia, vamos ver resultado. Quais os resultados da educação no Brasil nos últimos 30 anos? É uma bosta. Entrou um cara chacoalhando aquilo tudo. Se vai dar certo ou não, já ele tem o mérito de dar uma chacoalhada naquilo. Chacoalhada tão forte que todos aqueles barões, donos da educação brasileira, estão tentando derrubar ele. Para quê? Para voltar ao que era antes? A gente já teve um ministro da Educação, Mercadante, Haddad, entre outras aberrações. O que o cara está fazendo agora
tem sido pior. Esses caras ou não fizeram nada, ou tapavam só com a peneira, ou maquiavam. E aí você pega num ministério que tem um orçamento milionário, para não falar bilionário, talvez seja bilionário, um dos maiores orçamentos da União, um dos maiores contingentes de máquina pública da União, você passa tanto tempo sem apresentar um resultado decente, só isso já é sinal de que tudo lá atrás estava uma bosta. Aí entra um cara agora chacoalhando. Se vai dar certo, não sei, eu torço. Mas já é uma grande coisa entrar um cara que está mexendo com tudo. Aí você tem o agro levando o país nas costas. Em época de pandemia, porra, tendo índices extremamente positivos. Ah, mas agora na pandemia ele não fez nada, ele não tomou as atitudes. Como assim? Tudo que ele fala vem o STF e barra. Tudo que ele sugere, tudo que ele comanda vem o STF e barra. O STF falou que o STF, de um dia para o outro, o STF acordou federalista. Federalista não, federativo. E aí falou que quem tinha que tomar, quem tinha a prerrogativa da iniciativa eram governadores e prefeitos. Pronto. Cada estado e cada cidade, principalmente os estados, adotaram as suas estratégias. Se não está dando certo, tu não pode culpar o presidente. Presidente esse, que eu me lembro lá atrás, antes do carnaval, alertou que nós estaríamos em estado de emergência, aconselhou a não ter carnaval. E foi ignorado. Presidente esse, que desde o início estava batendo na tecla de um medicamento, a hidroxicloroquina. E foi ignorado. Agora está o mundo inteiro aí se rendendo a esse medicamento. Até a Lancet e a OMS estão voltando atrás. Se lá atrás atendesse o que ele falou, olha, nós estamos em estado de emergência, vamos evitar o carnaval, porque o carnaval a gente recebe muito estrangeiro, lá fora o vírus está pegando, não tinha caso ainda no Brasil. Se atendesse o que ele falou, pô, vamos tratar os caras com esse medicamento que tem dado, eu tenho dados de que ele funciona, sobretudo em administração precoce. Ah, mas ele queria isolamento vertical. Gente, os países que fizeram isolamento vertical, isolamento horizontal ou quarentena, eles praticamente têm a mesma disseminação da doença. Ah, mas aqui está morrendo mais. Porra, nós temos 200 e tantos milhões de habitantes. É óbvio que aqui vai morrer mais. Porra, é óbvio que isso aqui vai morrer mais. Se você juntar, sei lá, 5, 6 países aí, não vai dar o número de habitantes do Brasil. Aí se você for olhar o número de mortes, vai ficar igual. Vamos fazer vamos ser coerentes, vamos fazer um pensamento proporcional. Então, o que a gente vê em países que adotaram medidas mais rígidas e em países que adotaram medidas mais flexíveis, o índice de disseminação da doença é mais ou menos o mesmo. Ah, mas lá está morrendo mais do que aqui. Aí são outros 500. Vamos ver como é que eles estão tratando, como é que é a resistência dessa população, como é que é o clima, como é que é o sistema de saúde. Agora, de qualquer forma, nada do que ele pregou foi adotado. Foi de exclusiva responsabilidade dos governadores e dos prefeitos. Então, como é que você pode dizer que o cara não está fazendo nada ou que o que ele está fazendo fez com que nós chegássemos a esse índice? Esse índice que nós temos, um dos maiores índices de cura e recuperação de doentes. Tá? Ah, mas ele não seguiu a OMS e a China. Porra, o dia que você começar a seguir a China e a sua laranja na ONU chamada OMS, está ferrado. A China já mostrou por A mais B que é um país não confiável. Tá? A Alemanha, que é toda progressistazinha, está aí querendo cobrar da China indenização, porque a China omitiu dados.
Isso porque a Alemanha é progressistazinha, que na verdade a China mentiu. Então é uma argumentação, uma narrativa babaca, sem fundamentação, não há fundamentação. Então isso é um delírio cognitivo estratosférico. Agora, na guerra cultural ele está perdendo, porque as pessoas estão tendo uma percepção de que a culpa é dele. Se ele, desde o início, quando ele começou a ser sabotado, ser agredido, ser caluniado, ser espancado, ele se defendesse adequadamente, ao invés de ficar batendo boca, talvez hoje, pelo menos daqueles que o apoiavam no início, iriam estar apoiando até hoje, ou até mais. O que a gente vê é que alguns apoiadores lá do início se renderam na guerra cultural para a estratégia progressista. Então, voltando ao tema inicial, o filósofo que não pode ser citado tem razão, sim. Talvez tenha errado na forma, na intensidade, mas no conteúdo foi perfeito. Foi perfeito, tá? Eu não estou muito otimista em relação ao Brasil, não. Justamente por causa disso. Eu acho que a guerra cultural, a política, ela depende a longo prazo da cultura. A política, ela é uma estrutura pragmática, mas o que fica de legado é o acervo cultural de um povo. E se tem dados positivos na política, eles não vão ser duradouros, eles não vão ter sustentabilidade se você perder a guerra cultural. Tá?